I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. Ele olhou para a menina, depois para Maria, que estava paralisada. O que uma criança daquele jeito estava pensando? Mas algo na pureza do pedido o tocou. Havia uma sinceridade que poucos adultos tinham. O universo ao redor parecia congelar, e ele, num impulso que parecia um sonho, concordou. A aliança entre eles começou ali. Carlos passou a ajudar Maria com pequenos projetos, a incentivá-la a recuperar sua autoestima. Para Luciana, era tudo uma aventura. Na mente dela, esse casamento resolveria todos os problemas. Mas para Maria, na calada da noite, dúvidas cresciam junto com a atração que começava a sentir por Carlos. Como sua vida podia mudar tão rápido? Estaria realmente pronta para esse novo amor, mesmo que fosse de forma inusitada? Enquanto isso, a presença ameaçadora de Raul começava a ressurgir. Ele não estava disposto a deixá-las em paz. Maria sentia um nó na garganta toda vez que ouvia o nome dele, e o medo a paralisava. Seria possível encontrar segurança com Carlos sem que Raul destruísse tudo? E se Raul a descobrisse com o milionário? Maria começou a questionar se a proposta inocente de Luciana não a levaria a um amor mais profundo, algo que ela não sabia se já estava vivendo. Então, em meio ao turbilhão de sentimentos, uma noite chegou em que Raul confrontou Maria. A tensão no ar era palpável. Seria possível voltar atrás agora? O que era realmente amor? E o que era apenas segurança? Maria se viu perdida entre uma vida de cuidados e um amor inexplorado, enquanto o peso de suas escolhas pesava cada vez mais em seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não que? E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Maria tentava encontrar uma resposta às suas dúvidas, a noite caiu sobre a cidade como um manto pesado. O medo de Raul ainda pairava no ar, e a eventualidade de um confronto parecia iminente. Carlos, sempre atencioso, propôs que elas passassem um tempo juntas, economizando a decisão sobre o futuro. Luciana, apaixonada pela ideia de um novo lar, estava radiante, mas Maria sentia o coração apertado. Em um passeio pelo parque, Maria notou um brilho nos olhos de Carlos. Ele a havia convidado para um jantar em seu luxuoso apartamento. Vamos falar sobre a sua vida, Maria. Sobre o que podemos construir juntas. Dispensou toda a solidão que tinha carregado. No entanto, a imagem de Raul sempre estava à espreita, como uma sombra. Enquanto isso, Raul estava mais próximo do que Maria imagina. Naquela noite, enquanto refletia sobre como poderia mudar sua vida, o telefone de Maria tocou. Era uma mensagem. Eu sei onde você está. Você não pode escapar de mim. O pânico tomou conta dela. Com a voz trêmula, disse a Carlos sobre a ameaça. Ele a confortou, mas também ficou agitado. Precisamos fazer algo, Maria. Não podemos deixar que ele controle sua vida. Ela se sentiu dividida. Mais uma vez, a segurança parecia um desejo tão distante. Na mesma noite, algo inesperado a fez estremecer. Ao sair para um ar fresco na varanda, Maria avistou uma figura familiar à sua porta. Era Raul, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher vestida de forma elegante, mas com uma expressão maldosa. Era Lúcia, uma amiga antiga de Maria, alguém que ela havia confiado. Você não vai acreditar no que eu descobri.
Lúcia disse com um sorriso que mais parecia um aviso. Carlos não é o que parece. Maria sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? A inquietação a invadiu. Ele está com você por um motivo, Maria. Não é amor. É por causa da sua história, da sua renda. Ele está apenas tentando resolver seus próprios problemas. Os olhos de Maria se arregalaram. Como poderia acreditar? Carlos parecia tão genuíno, tão dedicado. Mas a certeza na voz de Lúcia a atingiu como um soco no estômago. Um tênue fio de esperança que ela havia começado a tecer poderia estar se desfiando. Olha, não é só isso. Lúcia continuou, inclinando-se por cima da mesa. Ele tem um passado sombrio, uma dívida enorme, pessoas que o ameaçam e que querem o seu dinheiro. Você está sendo usada como isca. Cada palavra dela perfurava o coração de Maria. Não sabia se poderia confiar em Lúcia, mas o arrepio na espinha era claro. Uma parte dela queria acreditar que Carlos era honesto, que aquela conexão era verdadeira. Mas e se estivesse se enganando? Enquanto a tensão aumentava, Raul deu um passo à frente. Está vendo, Maria? Você nunca consegue se libertar, ele gritou. O medo a paralisou. A plateia invisível começou a se agitar. Murmúrios de curiosidade e horror começaram a surgir. Elas não estavam sozinhas. Pessoas se viravam, assistindo a cena se desenrolar. A mente de Maria girava em meio a pensamentos confusos. Como poderia ter se deixado levar de tal modo? Seria Carlos o vilão da história? E Raul, um homem que aterrorizava sua vida, seria o único que conhecia suas fraquezas? A verdade parecia mais distante do que nunca. Ela respirou fundo. Precisava fazer uma escolha. Mas qual? Antes que pudesse pensar em uma resposta, o que parecia ser apenas a tensão da noite tomou uma nova direção. Raul avançou em direção a Carlos, que estava ao seu lado, preparando-se para defendê-la. Você não pode assumir o que não é seu, Raul gritou. A multidão se aproximava, atraída pela cena intensa. O ar estava pesado, os corações batiam rápido. O que aconteceria a seguir? Maria estava prestes a descobrir que o amor, a traição e a verdade podem ser a mesma moeda. E o próximo movimento de cada um poderia mudar tudo. Raul avançou em direção a Carlos, e o clima se tornou eletricamente tenso. Os olhares da multidão entre nós eram pesados. Maria sentiu o coração disparar, como se quisesse escapar do peito. Você não vai assumir o que não é seu, Raul gritou, com a voz embargada de raiva e possessão. A tensão no ar era palpável, como um pano esticado prestes a se romper. Carlos se posicionou na frente de Maria, os músculos tensos, olhando nos olhos de Raul. Eu não quero briga. O que você deseja com ela? O que quer de nós? A dúvida na voz dele quase a fez acreditar que ele se preocupava. Mas Raul, com um sorriso cruel, parecia prestes a explodir. De repente, uma sirene cortou a noite como um grito de socorro. A multidão começou a murmurar, criando um burburinho. Então, algo inesperado passou pelo seu campo de visão. Uma luz brilhante surgiu do lado oposto e todos se viraram. Era a polícia, robusta e decidida, aparecendo para dispersar a tensão. Qual é a confusão aqui? Um policial perguntou, seus olhos afiados observando todos. Mas antes que a situação pudesse ser esclarecida, um grito ecoou. Não confie nele, Maria. Uma mulher emergiu do meio da multidão. Era Lúcia, sua velha amiga. A voz dela tinha um timbre de desespero que fez Maria estremecer. Você precisa saber a verdade, a mulher continuou, agora diante da multidão, como uma heroína reveladora, mas com um ar de instabilidade. Carlos, ele é um golpista. Ele deixou Lúcia e foi atrás de outras mulheres. Ele só quer sua história para se promover. Maria mal conseguia processar. O que você está dizendo? Questionou, sua voz quase uma súplica. A incredulidade preenchia seu coração,
mas uma faísca de dúvida acendeu. Carlos, isso é verdade? As palavras saíram com peso, e todos os olhos agora estavam sobre ele. Carlos parecia surpreso, mas apenas por um instante. Isso não é verdade, ele disse fervorosamente. Mas Maria podia perceber uma fissura em sua defesa. Era como se toda a segurança que ela havia construído ao redor dele estivesse desmoronando. Enquanto todos olhavam, a mulher de Lúcia inclinou-se para Maria e sussurrou: Eu sei quem ele realmente é. Seu passado não é só ruína financeira. Ele está atrás de algo muito mais escuro e está associado a Raul. O gelo tomou conta do estômago de Maria. A conexão entre ambos parecia além do que ela havia imaginado. O medo e a incerteza a dominavam, mas a revelação de Lúcia a fez hesitar. A luz da sirene piscando refletia a confusão e o caos em seu interior. Raul, por sua vez, viu uma oportunidade no cenário. Você não pode confiar em nenhum deles, Maria. Eles só estão aqui para pegar você. Você sabe que sou seu único protetor. Ele parecia desesperado, a voz transformando-se entre a raiva e o apelo. Carlos, quem é você realmente? O pedido de Maria saiu como um lamento. Carlos, agora em um instante de vulnerabilidade, hesitou, as palavras parecendo ficar presas em sua garganta. A multidão respirava junto, como se estivessem prontos para o desfecho. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão de risos e gritos perdidos na confusão fez todos se virarem mais uma vez. Uma figura familiar atravessou a multidão. Um homem alto, imponente, vestindo um terno elegante, olhava com um sorriso satisfeito. Seu olhar se dirigiu diretamente a Carlos. Surpresa! Parece que o que você construiu está prestes a desmoronar. Maria ficou paralisada. O choque a envolveu quando a verdade começou a se desenrolar diante dela. Tudo à sua volta parecia girar. Quem era aquele homem impactante? O que ele sabia? E, principalmente, por que Carlos permanecia em silêncio, sucumbindo à pressão? As perguntas fervilhavam em seu coração. E a única certeza era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que viria a seguir? O quebra-cabeça estava prestes a ser montado, mas cada peça parecia ter um significado muito mais profundo do que ela jamais imaginou. Maria ficou paralisada, o olhar fixo no homem que tinha aparecido do nada. Ele estava ali, imponente e sorridente, e seu olhar dava a entender que sabia bem mais do que deveria. Todos ao redor retinham a respiração, como se o tempo houvesse congelado. O ar parecia pesado, saturado de expectativa. Você não sabe com quem está lidando, Carlos, o homem disse, a voz profunda e autoritária. Você está prestes a perder tudo. Olhando para Maria, ele continuou. Ele não é o que parece, minha cara. Carlos tem um histórico, não apenas financeiro, mas muito mais sombrio. Os murmúrios começaram a ecoar. O que você quer dizer? As palavras saíram em um fio de desespero. Maria se virou para Carlos, que agora parecia uma sombra do homem confiante que ela conhecia. O corpo dele estava rígido, a mandíbula travada, e ela podia ver o nervosismo oculto nos seus olhos. Não acredite nele, Maria. Carlos se apressou em protestar, sua voz carregada de tensão. Ele quer nos separar. Separar? Eu só quero que você veja a verdade. O homem misterioso deu um passo à frente, a multidão se afastando um pouco, intrigada. Você quer saber quem realmente é, não quer? Carlos não é apenas um golpista. Ele é o filho perdido de Raul. O mundo de Maria virou de pernas para o ar. Os murmúrios se intensificaram, mas ela mal conseguia ouvir. O quê? Sua voz falhou, o coração acelerando como um tambor descompassado. Isso não pode estar acontecendo. Raul, em uma explosão de raiva, encarou o homem. Calha a boca! Você não sabe do que está falando. A tensão se tornava insuportável.
a multidão se comprimindo em um espectador involuntário deste drama que se desenrolava diante deles. Carlos, no entanto, não disse nada. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. O olhar dele estava fixo no chão. Sua expressão era uma mescla de dor e vergonha. Maria teve a sensação de que o chão sob seus pés não existia mais. Você nunca me disse. Você é o filho dele? Maria, não é isso que parece, ele disse, finalmente levantando os olhos para ela, mas a confiança havia desaparecido, substituída por um medo palpável. Justo quando ela pensava que tudo já era confuso o suficiente, o homem desconhecido estendeu a mão. Olha, o passado dele não importa mais. O que importa é que Raul está atrás do que pertence a ele. E você, Maria, pode ser só um peão nesta partida. As palavras soaram como um alerta. Maria olhou para Raul, que agora parecia apreensivo, mas ainda calculista. Isso é verdade, pai? Raul hesitou, a fissura em sua armadura se tornando evidente. A corrente de emoções estava a ponto de explodir. As dúvidas de Maria, a traição revelada, tudo parecia estar se juntando em uma tempestade. Então, em meio a tudo isso, a sirene da polícia ficou mais alta, soando com urgência. "Temos que sair daqui!" gritou um agente que se aproximou. E a multidão começou a se dispersar, o pânico se instalando enquanto todos queriam distância do conflito. Maria sentiu-se perdida, de repente cercada por sombras e incertezas. Mas antes que pudesse reagir, Raul e Carlos estavam a poucos passos um do outro, a tensão entre eles se intensificando. "Você não está seguro, Maria", Carlos disse, com a voz quase um sussurro, mas tão intenso. "Se você se juntar a mim, você se tornará um alvo. Não sei o que Raul planeja." Mas ele não terminou a frase. O homem que havia falado antes havia se aproximado de Raul. Sua presença era esmagadora. "Eu estou aqui para proteger você, Maria, mas precisa tomar uma decisão rápida." "O que está acontecendo?" perguntou ela, a voz quimérica entre o desespero e a urgência. O que realmente era Carlos? E por que Raul estava envolvido? Nesse momento, Maria percebeu que as sombras da noite não eram apenas escuridão, mas segredos. Agora, a verdadeira batalha estava apenas começando, e a linha divisória entre amor, traição e sobrevivência estava prestes a se desfazer. O que ela escolheria? E quem verdadeiramente a protegeria? Maria estava paralisada. Olhar fixo no homem que tinha aparecido do nada. Ele estava ali, imponente e sorridente, e seu olhar dava a entender que sabia bem mais do que deveria. Todos ao redor retinham a respiração, como se o tempo houvesse congelado. O ar parecia pesado, saturado de expectativa. "Você não sabe com quem está lidando, Carlos", o homem disse, a voz profunda e autoritária. "Você está prestes a perder tudo." Olhando para Maria, ele continuou. "Ele não é o que parece, minha cara. Carlos tem um histórico, não apenas financeiro, mas muito mais sombrio." Os murmúrios começaram a ecoar. "O que você quer dizer?" As palavras saíram em um fio de desespero. Maria se virou para Carlos, que agora parecia uma sombra do homem confiante que ela conhecia. O corpo dele estava rígido, a mandíbula travada, e ela podia ver o nervosismo oculto nos seus olhos. Maria teve a sensação de que o chão sob seus pés não existia mais. Você nunca me disse. Você é o filho dele?" "Maria, não é isso que parece", ele disse, finalmente levantando os olhos para ela. Mas a confiança havia desaparecido, substituída por um medo palpável. Justo quando ela pensava que tudo já era confuso o suficiente, o homem desconhecido estendeu a mão. "Olha, o passado dele não importa mais. O que importa é que Raul está atrás do que pertence a ele. E você, Maria, pode ser só um peão nesta partida.
As palavras soaram como um alerta. Maria olhou para Raul, que agora parecia apreensivo, mas ainda calculista. Isso é verdade, pai? Raul hesitou, a fissura em sua armadura se tornando evidente. A corrente de emoções estava a ponto de explodir. As dúvidas de Maria, a traição revelada, tudo parecia estar se juntando em uma tempestade. Então, em meio a tudo isso, a sirene da polícia ficou mais alta, soando com urgência. "Temos que sair daqui!" gritou um agente que se aproximou, e a multidão começou a se dispersar, o pânico se instalando enquanto todos queriam distância do conflito. Maria sentiu-se perdida, de repente cercada por sombras e incertezas. Um frio percorria sua espinha. Mas antes que pudesse reagir, Raul e Carlos estavam a poucos passos um do outro, a tensão entre eles se intensificando. Carlos, apavorado, olhou para a multidão, e sua expressão se transformou em desespero. "Maria, eu preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais." Ele estava em pedaços, e isso fez Maria hesitar. O que mais ele tinha a dizer? "Você não está seguro, Maria," Carlos continuou, a voz quase um sussurro. "Se você se juntar a mim, você se tornará um alvo. Não sei o que Raul planeja." A interjeição de Raul cortou a fala. "Cale a boca! Você mente!" A explosão de raiva era contagiante, e a multidão, que ainda observava, começou a murmurar. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia se aproximado antes, a amiga de Maria, Lúcia, ergueu a voz. "Maria, tudo isso é uma armadilha. Eles querem usar você." O olhar de Maria virou-se rapidamente para Lúcia. "O que você sabe?" Sua voz estava encharcada de frustração. "Você também se meteu nisso?" "Eu fui enganada, assim como você," Lúcia gritou. "Carlos não é apenas filho de Raul. Ele é um agente infiltrado. Veio se aproximar de você para te manipular em um plano muito maior que nós." Um silêncio denso se instalou. As palavras de Lúcia eram como balas, e Maria sentiu a verdade pesada nas suas costas. Ela olhou para Carlos, seus olhos perguntavam sem necessidade de palavras. "É verdade?" Carlos parecia mais perdido do que nunca, angustiado. "Não, não é o que você pensa. Eu me envolvi sem saber." Ele estava tremendo, como se o mundo estivesse desmoronando sobre ele. Mas o olhar de Raul estava fixo em Carlos, e a raiva fervia como um vulcão prestes a entrar em erupção. "Você não pode deixar ela acreditar em você. Você é só um covarde." Raul gritou, as veias do pescoço saltando para fora. "Eu dei a você uma chance e você a traiu." Mas então, um barulho assombroso interrompeu os gritos. Um tiro ecoou pela noite, e a multidão se encolheu em horror. Maria, em choque, virou-se para a direção do som. A polícia estava acima, armada, e a cena estava prestes a se transformar em um pesadelo. O caos tomou conta. As pessoas começaram a correr em todas as direções. A tensão se transformou em pânico absoluto. Maria olhou para Carlos e Raul, ambos paralisados, e enquanto o desespero a envolvia, uma única ideia bradou em sua mente: "Eu não posso confiar em ninguém." Foi quando ela percebeu que, enquanto todos lutavam por sua atenção, havia algo maior em jogo, algo que a envolvia diretamente. Enquanto corria, sentiu que estava no centro de uma teia traiçoeira, e uma verdade devastadora começou a surgir. Não apenas um jogo de amor ou proteção estava em risco, mas um segredo que estava prestes a se revelar, mudando tudo o que realmente estava acontecendo. E o mais importante, quem era ela realmente neste jogo mortal? Maria estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha aparecido do nada. Ele estava ali, imponente e sorridente, e seu olhar dava a entender que sabia bem mais do que deveria.
Todos ao redor retinham a respiração, como se o tempo houvesse congelado. O ar parecia pesado, saturado de expectativa. Você não sabe com quem está lidando, Carlos. O homem disse, a voz profunda e autoritária. Você está prestes a perder tudo. Olhando para Maria, ele continuou. Ele não é o que parece, minha cara. Carlos tem um histórico, não apenas financeiro, mas muito mais sombrio. Os murmúrios começaram a ecoar. O que você quer dizer? As palavras saíram em um fio de desespero. Maria se virou para Carlos, que agora parecia uma sombra do homem confiante que ela conhecia. O corpo dele estava rígido, a mandíbula travada, e ela podia ver o nervosismo oculto nos seus olhos. Você nunca me disse. Você é o filho dele? Maria, não é isso que parece. Ele disse, finalmente levantando os olhos para ela. Mas a confiança havia desaparecido, substituída por um medo palpável. Justo quando ela pensava que tudo já era confuso o suficiente, o homem desconhecido estendeu a mão. Olha, o passado dele não importa mais. O que importa é que Raul está atrás do que pertence a ele. E você, Maria, pode ser só um peão nesta partida. As palavras soaram como um alerta. Maria olhou para Raul, que agora parecia apreensivo, mas ainda calculista. Isso é verdade, pai. Raul hesitou, a fissura em sua armadura se tornando evidente. Então, algo surpreendente aconteceu. Com uma agilidade inesperada, Raul puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo, um controle remoto. Você não sabe a que você se expôs, Carlos. Ele pressionou um botão, e num instante, uma explosão de luz e som irrompeu do aparelho. Um drone começou a voar sobre a cabeça deles, com uma câmera filmando tudo. Carlos ficou imobilizado, os olhos arregalados de horror. O que você fez? Sua voz quase falhou. A cena ao redor virou um caos. Gritos, pessoas correndo em todas as direções. A gritaria da multidão misturava-se à música de uma festa próxima. A tensão no ar ficou explosiva. Maria sentiu um nó na garganta. Raul, o que está acontecendo? O pequeno dispositivo era muito mais do que um mero controle remoto. Ele tinha algo a ver com a vida de Carlos, algo que poderia arruinar tudo. Você não entende, Maria. Esse cara não é só um golpista. Ele trabalha para uma organização criminosa, e eles têm olhos em todos os lugares. Raul parecia enlouquecido, mas havia um tom de verdade em suas palavras. Os olhares na multidão se tornaram mais insistentemente curiosos e acusatórios, como se todos soubessem de um segredo chocante que Maria ainda não havia alcançado. E não era apenas a revelação do passado de Carlos que a aterrorizava. Um pensamento aterrador começou a florescer em sua mente. Carlos era um agente duplo. Ele estava atrás dela desde o começo. E Raul também, por algum motivo obscuro. Com a sirene da polícia ainda ecoando ao fundo, as peças começaram a se encaixar de maneira horrível. Maria, você precisa acreditar em mim. Carlos se apressou, mas ela podia ver seu desespero. Era mais do que uma mentira. Era um jogo mortal. O olhar de Raul, cheio de raiva, mas também de uma proteção possessiva, fazia com que ela questionasse suas próprias certezas. E se tudo isso fosse uma armadilha? A revelação explodiu na mente de Maria. Ela se sentiu em um labirinto, cercada de todos os lados. O que mais você esconde, Carlos? As palavras escaparam de seus lábios, a incredulidade misturada à dor. Mia, em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Uma mulher à sua esquerda, com um olhar intenso. Maria, você precisa saber a verdade sobre sua própria história. As palavras dela eram como um sopro de vento, cortantes e cheias de significado. Quem é você? Maria perguntou, sem conseguir desgrudar os olhos da mulher. O que você sabe? O pânico tomou conta novamente. Ela precisava de respostas. Sobre tudo isso, sobre você
e quem realmente está atrás de tudo. A mulher hesitou, discernindo o olhar ansioso de Maria, mas seu tom era de urgência. Carlos, não é o único que tem segredos. Você também, Maria. Sua vida não começou como você pensa. E isso é apenas o começo. O chão parecia ceder sob seus pés. O que mais não sabia? Maria estava prestes a descobrir que a história dela estava entrelaçada à história de Carlos e Raul, de uma maneira muito mais profunda do que poderia imaginar. As perguntas borbulhavam na mente dela, um turbilhão de incertezas e um pânico crescente, enquanto o drone acima continuava a capturar tudo, o que ela realmente era e o que viria a seguir. Maria estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha aparecido do nada. Ele estava ali, imponente e sorridente, e seu olhar dava a entender que sabia bem mais do que deveria. Todos ao redor retinham a respiração, como se o tempo houvesse congelado. O ar parecia pesado, saturado de expectativa. Você não sabe com quem está lidando, Carlos, o homem disse, a voz profunda e autoritária. Você está prestes a perder tudo. Olhando para Maria, ele continuou. Ele não é o que parece, minha cara. Carlos tem um histórico, não apenas financeiro, mas muito mais sombrio. Os murmúrios começaram a ecoar. O que você quer dizer? As palavras saíram em um fio de desespero. Maria se virou para Carlos, que agora parecia uma sombra do homem confiante que ela conhecia. O corpo dele estava rígido, a mandíbula travada, e ela podia ver o nervosismo oculto nos seus olhos. Você nunca me disse. Você é o filho dele? Maria, não é isso que parece, ele disse, finalmente levantando os olhos para ela. Mas a confiança havia desaparecido, substituída por um medo palpável. Justo quando ela pensava que tudo já era confuso o suficiente, o homem desconhecido estendeu a mão. Olha, o passado dele não importa mais. O que importa é que Raul está atrás do que pertence a ele. E você, Maria, pode ser só um peão nesta partida. As palavras soaram como um alerta. Maria olhou para Raul, que agora parecia apreensivo, mas ainda calculista. Isso é verdade, pai? Raul hesitou, a fissura em sua armadura se tornando evidente. Então, algo surpreendente aconteceu. Com uma agilidade inesperada, Raul puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo, um controle remoto. Você não sabe a que você se expôs, Carlos. Ele pressionou um botão e, num instante, uma explosão de luz e som irrompeu do aparelho. Um drone começou a voar sobre a cabeça deles, com uma câmera filmando tudo. Carlos ficou imobilizado, os olhos arregalados de horror. O que você fez? Sua voz quase falhou. A cena ao redor virou um caos. Gritos, pessoas correndo em todas as direções. A gritaria da multidão misturava-se à música de uma festa próxima. A tensão no ar ficou explosiva. Maria sentiu um nó na garganta. Raul, o que está acontecendo? O pequeno dispositivo era muito mais do que um mero controle remoto. Ele tinha algo a ver com a vida de Carlos. Algo que poderia arruinar tudo. Você não entende, Maria. Esse cara não é só um golpista. Ele trabalha para uma organização criminosa e eles têm olhos em todos os lugares. Raul parecia enlouquecido, mas havia um tom de verdade em suas palavras. Os olhares na multidão se tornaram mais insistentemente curiosos e acusatórios, como se todos soubessem de um segredo chocante que Maria ainda não havia alcançado. E não era apenas a revelação do passado de Carlos que a aterrorizava. Um pensamento aterrador começou a florescer em sua mente. Carlos era um agente duplo. Ele estava atrás dela desde o começo. E Raul também, por algum motivo obscuro. Com a sirene da polícia ainda ecoando ao fundo, as peças começaram a se encaixar de maneira horrível. Maria, você precisa acreditar em mim.
Carlos se apressou, mas ela podia ver seu desespero. Era mais do que uma mentira, era um jogo mortal. O olhar de Raul, cheio de raiva, mas também de uma proteção possessiva, fazia com que ela questionasse suas próprias certezas. E se tudo isso fosse uma armadilha? A revelação explodiu na mente de Maria. Ela se sentiu em um labirinto, cercada de todos os lados. O que mais você esconde, Carlos? As palavras escaparam de seus lábios, a incredulidade misturada à dor. E ali, em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Uma mulher à sua esquerda, com um olhar intenso. Maria, você precisa saber a verdade sobre sua própria história. As palavras dela eram como um sopro de vento, cortantes e cheias de significado. Quem é você? Maria perguntou, sem conseguir desgrudar os olhos da mulher. O que você sabe? O pânico tomou conta novamente. Ela precisava de respostas. Sobre tudo isso, sobre você e quem realmente está atrás de tudo. A mulher hesitou, discernindo o olhar ansioso de Maria, mas seu tom era de urgência. Carlos não é o único que tem segredos. Você também, Maria. Sua vida não começou como você pensa, e isso é apenas o começo. O chão parecia ceder sob seus pés. A mulher estendeu a mão, como se quisesse tocá-la, mas em vez de conforto, Maria sentiu um frio correr pela espinha. O que está acontecendo? Ela sussurrou, cada sílaba tremendo de medo. Num segundo, as luzes do drone se apagaram e um grito cortou o ar. Era Raul. Ele havia sido atingido. Uma bala de uma arma disparada de fora da multidão. O pânico tomou conta e a poeira da confusão encobriu tudo. A mulher gritou, algo em seu olhar, disparando uma urgência que Maria não entendia. O tempo parecia parar. Raul colapsou. Carlos, em um ímpeto involuntário, correu para ajudá-lo. Mas antes que pudesse alcançá-lo, a mulher agarrou o braço de Maria, puxando-a para longe. Venha, precisamos ir agora. Maria não podia acreditar no que estava acontecendo. A multidão, agora em desespero, se dispersava, mas a cena à sua frente era um turbilhão de gritos e caos. Sua mente gritava, anda! Enquanto corriam, as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você também tem segredos. Sua vida não começou como você pensa. E quando achou que nada poderia piorar, uma explosão abalou o chão sob seus pés. Um carro explodiu a poucos metros, fazendo com que as pessoas gritassem ainda mais. Maria olhou para trás, para Carlos, e viu uma cena que mudaria tudo. Ele estava de joelhos, seus olhos fixos em Raul, que agora estava em um estado irreconhecível, sangue espalhado pelo chão. Maria! Carlos gritou, mas a multidão estava incontrolável. Foi quando a mulher segurou o rosto de Maria, forçando-a a olhar nos olhos dela. Seu passado está prestes a voltar. Você precisa se lembrar. As lembranças vão vir, Maria. E quando vierem, tudo o que você conhece vai mudar. A explosão de luzes som atrás delas era ensurdecedora. A noite em volta delas estava prestes a revelar segredos que Maria nunca esperou descobrir. Será que Carlos a traiu? Ou havia algo mais profundo que os ligava? E quem era realmente a mulher misteriosa? Foi então que um grito atravessou a escuridão. Maria, não confie nela. Maria parou por um instante, seu coração parando. A vivacidade da história que ela pensava conhecer começava a desmoronar em 1000 pedaços, revelando um mundo que ela nunca imaginara. E naquele momento, ela percebeu. Estava no centro de um jogo muito maior do que sua própria vida. E não sabia se conseguiria sair dessa. Maria estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha aparecido do nada. Ele estava ali, imponente e sorridente, e seu olhar dava a entender que sabia bem mais do que deveria. Todos ao redor retinham a respiração,
como se o tempo houvesse congelado. O ar parecia pesado, saturado de expectativa. Você não sabe com quem está lidando, Carlos, o homem disse, a voz profunda e autoritária. Você está prestes a perder tudo. Olhando para Maria, ele continuou. Ele não é o que parece, minha cara. Carlos tem um histórico não apenas financeiro, mas muito mais sombrio. Os murmúrios começaram a ecoar. O que você quer dizer? As palavras saíram em um fio de desespero. Maria se virou para Carlos, que agora parecia uma sombra do homem confiante que ela conhecia. O corpo dele estava rígido, a mandíbula travada, e ela podia ver o nervosismo oculto nos seus olhos. Você nunca me disse. Você é o filho dele? Maria, não é isso que parece, ele disse, finalmente levantando os olhos para ela, mas a confiança havia desaparecido, substituída por um medo palpável. Justo quando ela pensava que tudo já era confuso o suficiente, o homem desconhecido estendeu a mão. Olha, o passado dele não importa mais. O que importa é que Raul está atrás do que pertence a ele. E você, Maria, pode ser só um peão nesta partida. As palavras soaram como um alerta. E então, algo extraordinário aconteceu. Raul, deitado no chão, começou a contorcer-se. Seu corpo tremia violentamente, como se uma força invisível estivesse puxando suas vidas. Maria ficou paralisada, estupefata com a cena. Não pode ser, sussurrou Carlos, sua expressão de horror refletindo a incredulidade de todos ao redor. A multidão começou a murmurar. Maria sentiu o coração disparar. O que está acontecendo? O homem de terno elegante olhou para Raul e então para Maria, o olhar cheio de confusão. Por favor, você precisa entendê-lo. Isso não é o que você pensa. Raul, agora com espasmos, deixou escapar um grito agonizante. Maria! Ele a encarou com olhos em chamas, quase suplicantes. Não, eles estão vindo. Sua voz era um sussurro desesperado, uma warning que ecoou na mente dela. A multidão se aglomerou ao redor, pessoas em pânico, gritando, algumas filmando com os celulares. Algo tinha mudado. Maria se sentia enlaçada em um misto de medo e confusão. Pela primeira vez, Carlos parecia tão perdido quanto ela, como se a verdade estivesse finalmente se desenrolando diante deles. Raul, o que você sabe? Carlos perguntou, a voz absorta. Raul, entre os tremores, gritou. Maria, você precisa sair daqui. Eles não são quem dizem ser. Você é parte disso. Essas palavras ressoaram em seu coração como um eco ameaçador. A mulher que havia tentado guiá-la agarrou seu braço, puxando-a com força. Venha, agora! Não confie nela. Raul gritou, a voz cheia de desespero. Ela só quer que você... Maria, escute. A mulher a puxou para o lado, mas Maria hesitou. O que Raul estava dizendo agora? Ela não sabia mais em quem acreditar. Então, com um súbito estalo, Raul começou a falar de novo, sua voz agora calma e controlada, quase hipnótica. Maria, você é minha filha. Você sempre foi. Mas eles não podem saber. Eles estão atrás de você. A verdade do seu passado pode te destruir. A revelação cortou o ar frio da noite como uma faca. Maria estava sem palavras. O quê? O que você está dizendo? Você precisa entender, Raul insistiu, a voz agora trêmula. Toda a sua vida foi uma mentira. Eles vão vir atrás de você para acabar com tudo. Todos nós somos dispensáveis nesse jogo. Você é a chave. O tempo parecia parar, enquanto Maria se sentia afundar em um turbilhão de emoções. Um nó se formou na sua garganta, enquanto tudo ao seu redor começava a girar. Como assim? Ela era filha de Raul? Ele, o homem que a aterrorizava? Carlos, de pé ao seu lado, estava em choque. Isso não pode ser verdade. Isso é impossível. A mudança na dinâmica era como um terremoto acontecendo entre eles. Ele parecia mais vulnerável do que nunca,
e a proteção que prometeu soava cada vez mais vacilante. A mulher que a puxava com força agora se virou e disse: "Precisamos ir, agora, não temos tempo para explicações." Mas a voz de Raul cortou o tumulto. "Maria, a escolha é sua. Você pode me seguir e saber a verdade, ou pode ficar aqui e ser destruída." E caos ao redor deles continuava. Mas dentro de Maria, a única coisa em que podia pensar era na tempestade de revelações. O que mais ele estava escondendo? E quem realmente era essa mulher misteriosa? No fundo, uma onda de perguntas e desconfiança surgia em sua mente. E tudo terminava com um silêncio agonizante que a forçava a decidir. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, as luzes do palco, aquela cena em volta, apagaram-se abruptamente, e tudo ficou escuro. Maria estava paralisada, o olhar fixo no homem que tinha aparecido do nada. Ele estava ali, imponente e sorridente, e seu olhar dava a entender que sabia bem mais do que deveria. Todos ao redor retinham a respiração, como se o tempo houvesse congelado. O ar parecia pesado, saturado de expectativa. "Você não sabe com quem está lidando, Carlos," o homem disse, a voz profunda e autoritária. "Você está prestes a perder tudo." Olhando para Maria, ele continuou: "Ele não é o que parece, minha cara. Carlos tem um histórico, não apenas financeiro, mas muito mais sombrio." Os murmúrios começaram a ecoar. "O que você quer dizer?" As palavras saíram em um fio de desespero. Maria se virou para Carlos, que agora parecia uma sombra do homem confiante que ela conhecia. O corpo dele estava rígido, a mandíbula travada, e ela podia ver o nervosismo oculto nos seus olhos. "Você nunca me disse. Você é o filho dele?" "Maria, não é isso que parece," ele gritou, mas seus olhos transmitiam medo. Justo quando ela pensava que tudo já era confuso o suficiente, o homem desconhecido estendeu a mão. "Olha, o passado dele não importa mais. O que importa é que Raul está atrás do que pertence a ele. E você, Maria, pode ser só um peão nesta partida." As palavras soaram como um alerta, mas antes que pudesse responder, uma nova sombra se projetou. Uma explosão súbita e ensurdecedora interrompeu a cena. A multidão gritou em pânico. As pessoas começaram a correr em direções opostas e, em meio ao caos, uma fumaça espessa emergiu. No meio da confusão, algo mais quebrou. Um tiro ecoou, e a figura da mulher que puxava Maria desabou, o corpo colidindo com o chão. Foi um momento, um segundo congelado. Maria viu a expressão de terror no rosto dela, e sem pensar, Maria gritou: "Não!" E então tudo mudou. O homem que parecia ser o agente, o desligado, se lançou para o lado, em uma manobra que parecia coreografada. "Precisamos sair, agora!" Maria não podia acreditar. A mulher estava morta, e a cena à sua volta se transformava em um pesadelo. Carlos, pálido e horrorizado, olhou para Maria, como se as respostas estivessem escorrendo entre seus dedos. "Maria, temos que ir." Raul ainda estava lá, com uma expressão de orgulho e fúria que pareciam demais para serem reais. "Você não pode fugir, Maria. Você é minha filha." Um frio cortante percorreu o estômago de Maria. Aquela afirmação balançava suas convicções como um barco em uma tempestade. "O que você está dizendo?" Raul não teve tempo de responder. O homem do terno, agora evidente em sua urgência, puxou Carlos e Maria pela mão. "Sigam-me!" O caos era completo, e eles correram para as sombras, longe dos olhos curiosos da multidão tremendo de medo. Enquanto corriam, uma nova sombra surgiu. O homem que parecia ajudar também estava tentando protegê-los de algo. Do que? Uma conexão deve haver. "Estamos em perigo." A voz dele saiu como um sussurro urgente. Maria olhou para trás e, como num filme, viu a cena se desenrolar. Raul
entre a fumaça, olhou de um jeito absurdo e sinistro. Você não pode escapar do seu passado, Maria. E ali, no meio daquele caos, um outro homem apareceu. Bastou um olhar. Maria reconheceu imediatamente. Era um velho amigo de infância, um que tinha decidido cortar laços porque estava enredado em negócios escusos. "O que você faz aqui, Bruno?" Maria gritou, um mesmo sentimento de alívio e pavor. Ele riu, mas era a risada errada. "Você realmente não sabe, não é? Você é a chave, Maria. Todo esse jogo gira em torno de você." Carlos olhou para Maria e a confusão se intensificou. "Do que ele está falando?" "Ele me conhece mais do que você." As palavras escaparam da boca de Maria com um peso imensurável. E no instante seguinte, uma luz ofuscante apareceu. Uma van surgiu do nada. As portas se abriram com violência, revelando homens armados. "Entregue a garota!" A ordem ecoou de maneira implacável. O pânico encheu o ar novamente, e Maria, com o peso da revelação nas costas, percebeu que tudo o que pensava que sabia estava desmoronando. "O que vou fazer?" E assim, entre fogos de artifício de barulho e cenários de sua vida prestes a ser desvendados, Maria se viu diante de uma escolha devastadora, eternamente presa na interseção entre quem ela era e quem achava que era. E no fundo, uma única verdade se firmou. Ela não podia mais confiar em ninguém. A pergunta que restava era: o que realmente estava em jogo? Enquanto a fumaça se dissipava, Maria sentiu o coração disparar. Os homens armados cercavam o local e as pessoas gritavam, correndo sem direção. Com os olhos vidrados, ela se virou para Raul. Ele ainda estava deitado no chão, a expressão misturando dor e urgência. "Você deve confiar em mim, Maria. Você não sabe o que está por vir." As palavras dele ecoaram em sua mente enquanto o homem de terno puxava Carlos e a mulher, agora caída, para longe do caos. O desespero parecia palpável. Maria olhou nos olhos de Carlos, visivelmente perturbado. "O que você sabe?" Sua voz tremia entre a dúvida e a necessidade de respostas. Eu não sei tudo, mas o que eles querem de você é perigoso. Não posso perder você." Carlos se virou, e a sinceridade em seus olhos fazia o peito de Maria apertar. Ela nunca havia visto aquele lado dele, tão vulnerável. Um a um, os homens armados se moviam, a tensão crescendo. Maria sentia cada batida de seu coração como um tambor. Cada respiração pesada quase a derrubava. E aquele homem desconhecido, que aparecera do nada, parecia ter a chave para a verdade. "Vamos! Precisamos sair agora!" Ele puxou Maria pela mão e ela hesitou. "E Raul?" perguntou, olhando para o homem que havia atormentado sua vida. Raul parecia perdido, mas havia algo mais em seu olhar, um pedido silencioso por compreensão. "Ele não pode ajudar você mais. O tempo está acabando." O homem insistiu. Maria sentiu um nó na garganta. Não havia resposta clara, mas a adrenalina a guiava. "Tem toda uma vida. Eu não posso deixar para trás. Você não pode ser tocada por quem não sabe protegê-la. Esse é um jogo muito maior do que imagina." A urgência na voz do homem acendeu uma faísca de esperança, mas também um medo que ela nunca havia sentido. Num movimento rápido, Raul se levantou, uma expressão sombria no rosto. "Maria, eles querem te usar. Eu sou seu único protetor." Ele gritou, a possessividade ressoando em sua voz. Mas, por um instante, a menina que ele aterrorizara se manifestou, e a coragem a levou a dar um passo à frente. "Você não é meu protetor. Você é a razão do meu medo." O silêncio pairou. O choque de suas palavras parecia reverberar na multidão que ainda assistia, agitada e assustada.
Raul hesitou, sua expressão fraca diante da verdade. Carlos estendeu a mão, olhando direto no fundo dos olhos de Maria. Vamos, juntos. Podemos enfrentar isso. Sem saber exatamente de onde vinha a coragem, ela finalmente se virou para o homem de terno. Me leve. Vamos sair. Como um reflexo, eles correram. As armas, os gritos, o passado, tudo estava ameaçando alcançá-los. A mulher caíra, mas não podia deixar que o sofrimento deles definisse o futuro dela. A van estava parada algumas ruas adiante. Enquanto corriam, Maria olhou para trás uma última vez. Raul, agora colapsado sob a pressão do que havia se tornado, parecia um eco do passado, uma memória que estava finalmente se dissipando. E Carlos, ao seu lado, carregava não apenas seu passado, mas a possibilidade de um novo futuro. Quando entraram na van, Maria sentiu que um peso imenso havia se levantado de seus ombros. O homem se virou para ela, o olhar firme. O que você sabe sobre sua verdade pode ser difícil, mas é hora de enfrentar. Ela assentiu, decidida, e por um momento, uma pequena chama de esperança iluminou seu coração. Mas aqueles segundos de alívio foram cortados por um telefonema a seu celular, que vibrou. Você não pode escapar por muito tempo. A verdade sempre volta. Maria prendeu a respiração, a realidade caindo sobre ela como uma lâmina afiada. O que mais estavam preparando para ela e, ao mesmo tempo, quem ela era realmente? Os olhares se cruzaram na van e cada um sabia que a luta estava longe de terminar. Onde o caminho os levaria agora? E você, que acompanha essa história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e distribuir este conteúdo incrível a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.